tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o fim do fenômeno do El Niño, previsto para ocorrer em meados de 2024. E também vou falar sobre algumas características do clima em nosso país no mês de janeiro e a previsão para o mês de fevereiro. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos dar início ao nosso encontro e para mostrar a vocês o planisfério, cujo objetivo aqui é mostrar a temperatura da água do mar, ou seja, a temperatura da água dos oceanos. A tonalidade avermelhada representa os pontos dos oceanos mais aquecidos, a parte branca representa gelo e quanto mais escuro for o azul, mais fria é a água do mar. E como vocês podem observar com muita clareza, na zona intertropical, que é a região mais aquecida pelos raios solares em nosso planeta, é onde nós temos a temperatura mais elevada ou as temperaturas mais elevadas nos mares e oceanos. E como o objetivo do nosso encontro é falar sobre os efeitos finais do El Niño no Brasil, sendo assim, é preciso que nós façamos uma análise da temperatura da água do mar, não só aqui no Pacífico Oriental, assim como no Pacífico Central e no Pacífico Ocidental. Porque nós sabemos que o fenômeno do El Niño se forma quando ocorre um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico nas imediações da linha do Equador, na sua porção oriental, ou seja, a porção do Oceano Pacífico localizada na zona intertropical que banha o continente americano e que também, logicamente, parte dessas águas ficam próximas ao continente americano. Então, ora, como é possível hoje você monitorar a temperatura da água do mar diariamente? Isso se deve a um conjunto de boias espalhadas em determinados pontos do Oceano Pacífico ou dos demais oceanos, onde se faz, através de termômetros, a medição da temperatura da água do mar. É possível você perceber a evolução dessa temperatura, se em determinados pontos está ocorrendo o aquecimento da água do mar, se em outros pontos está ocorrendo o resfriamento, e a partir dos dados coletados, não só em razão da temperatura da água do mar, em razão da pressão atmosférica, em razão do regime dos ventos, é possível você prever com antemão não só a formação dos fenômenos do El Niño, assim como da Laninha, e também a duração desses fenômenos, inclusive prevendo com vários meses de antecedência o início ou o término de cada fenômeno. Então hoje, já há, vamos dizer assim, perante a comunidade científica internacional vinculada à climatologia, um prognóstico prevendo que o fenômeno do El Niño chegará ao fim
no mais tardar em meados do segundo semestre ou meados do primeiro semestre. Então podemos assim dizer, né? Vamos colocar na faixa intermediária que esse fenômeno deve chegar ao fim mais ou menos por volta de maio, junho, julho, agosto, até mesmo porque podem ocorrer ainda alguns eventos que porventura acabem, né, fazendo com que as previsões não se concretizem dentro do prazo que estão sendo previstos. Então, para que vocês tenham melhor compreensão desse processo, eu vou colocar aqui outra imagem, né, mostrando a vocês aqui em vermelho a temperatura da água do Oceano Pacífico, né, aqui nessa região. E você pode reparar, né, que a temperatura aqui já está mais baixa do que estava, por exemplo, em abril, maio, junho de 2023. Então, isso, de certa forma, nos remete a um entendimento de que o fenômeno do El Niño iniciou o seu processo de enfraquecimento. Essa imagem é do NOAA, que provém do Boletim Semanal da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que é o principal órgão responsável pela previsão do tempo nos Estados Unidos. Lembrando que o NOAA dispõe de equipamentos ultramodernos, cientistas, técnicos altamente especializados, e que as previsões feitas pelo NOAA normalmente se concretizam com um índice de acerto extremamente elevado. Então essa parte azul aqui são as águas frias que você pode observar aqui, né, nas imediações do Trópico de Capricórnio, um pouco abaixo, e a tendência, né, para os próximos meses é que a água do mar ela vá se resfriando progressivamente aqui no Pacífico Oriental, na costa sul-americana, e inclusive hoje os cientistas estão prevendo que o El Niño será sucedido pela Laninha. Então já há um entendimento bastante interessante que leva na direção da formação de um fenômeno da Laninha, sem que haja entre os dois fenômenos o intervalo da neutralidade. Aqui nós temos, né, um outro mapa. Esse aqui é do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é um dos principais órgãos responsáveis pela previsão do tempo aqui no Brasil. Então, uma outra imagem, até com as tonalidades mais apuradas, para mostrar a vocês uma curiosidade, né, bastante interessante. Como eu sou professor de geografia e desde garoto eu sou, vamos dizer assim, um amante do clima, ou seja, eu amo estudar clima, o que eu chamo a atenção de vocês? Só um minuto. Olha onde a temperatura da água do Oceano Pacífico no dia 15 de janeiro, essa aula está sendo gravada no dia 31 de janeiro, ou seja, 2 semanas atrás. Olha onde a água do Oceano Pacífico está mais aquecida. É no Pacífico Ocidental, não é no Pacífico Oriental. Então, e não é só isso, olha como a temperatura da água do Oceano Índico também está muito elevada. Então, quando você estuda o fenômeno do El Niño, o que normalmente os cientistas afirmam? Que o El Niño é o fenômeno que decorre do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental nas imediações da linha do Equador e, consequentemente, uma relativa queda da temperatura da água do mar no Pacífico Ocidental e no Oceano Índico. O que eu estou chamando a atenção de vocês é para o fato de que, em pleno ano de El Niño, a temperatura da água oceânica está mais aquecida no Pacífico Ocidental. Será que isso está contrariando o que a teoria,
o que os cientistas falam sobre o fenômeno do El Niño, claro que não é só a temperatura da água do mar que vai ser o fator condicionante para a formação do El Niño, porque esse aquecimento anormal que se dá das águas do mar aqui no Pacífico Oriental também está atrelado à mudança da pressão atmosférica, que aumenta aqui no Índico e aumenta aqui no Pacífico Ocidental e diminui aqui no Pacífico Oriental e no Atlântico. Então, o regime dos ventos acaba redirecionando o fluxo de ar. Os ventos que normalmente sopram nas imediações da linha do Equador, do Atlântico para o Pacífico, eles passam a soprar do Pacífico para o Atlântico. E esses ventos ajudam a deslocar essa água mais aquecida de encontro ao litoral da América do Sul. E é esse o fator ou o conjunto de fatores que serão responsáveis pela formação do fenômeno do El Niño. Mas o que me gera estranheza é que mesmo o fenômeno do El Niño estando num processo de enfraquecimento, ora, a temperatura da água do mar está mais elevada no Pacífico Ocidental e no Índico do que no seu conjunto no Pacífico Oriental. Então, eu até peço, solicito, caso algum especialista em clima, algum especialista em meteorologia, assista a essa aula, faça parte de um dos meus grupos lá do Facebook, que seja, que possa contribuir também, porque eu não sou especialista, eu sou amante do clima, mas não sou especialista no assunto, porque eu estudo há muito tempo, mas eu sou aquele cara que estudo e busco, dentro daquelas informações que fazem parte do meu cabal de conhecimentos, o conteúdo necessário para desenvolver uma linha de raciocínio que às vezes contradiz aquilo que a teoria, aquilo que se ensina sobre os fenômenos do El Niño e da Laninha. Então, logicamente que o clima ele é muito dinâmico, ele conta com vários fatores que podem influenciar não só na intensidade, como também nas consequências dos dois fenômenos. Eu tenho esse entendimento, porque, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco de que as chuvas no interior de boa parte da região Nordeste estão acima daquilo que deveria ocorrer num período de El Niño que foi classificado como forte no segundo semestre de 2023. Aqui nós temos um outro dado, do NOAA, o Boletim Semanal da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, para mostrar a vocês, é azul aqui as colunas sobre a probabilidade percentual de ocorrência da Laninha, o cinza é o neutro e o vermelho é o Ninho. Então repare aqui, isso aqui é um estudo trimestral, dezembro, janeiro, fevereiro, 100%, janeiro, fevereiro, março, 100%. Agora repare, no trimestre, fevereiro, março, abril, já cai. Fica um pouco abaixo de 95%. Repare, maio, abril, ou março, abril, maio, repare, está um pouquinho acima de 50%. Repare como o fenômeno está perdendo força. Agora repare aqui, abril, maio, junho, 20% de El Niño. Maio, junho, julho, 10%. Junho, julho, agosto, menos de 10%. Julho, agosto, setembro, 6% mais ou menos. E a mesma coisa, agosto, setembro e outubro. E repare que a partir de abril, você já tem um percentual indicando a probabilidade de formação do fenômeno da Laninha. Tudo bem, aqui está em torno de 7%, mas aqui, maio, junho e julho, já chega a quase 30%, vamos dizer aqui 28%. Junho, julho, agosto, já está aqui a 47% aproximadamente de probabilidade. Agora, repare, julho, agosto e setembro, já chega aqui na faixa de 59% aproximadamente de probabilidade. Agosto, setembro, outubro, já vem aqui em 63%, 64% de probabilidade. Então, como o NOAA dificilmente erra
nas suas previsões, nós vamos sair do El Niño e vamos entrar no fenômeno da Laninha no transcurso de 2024. Não teremos, portanto, ao longo desse transcurso, o período de neutralidade que às vezes pode se estender por 1, 2, 3 anos, enfim. Lembrando que o El Niño e a Laninha não tem, vamos dizer assim, um padrão definido. Intervalo de tempo, duração. Então isso depende muito dos fatores que estão presentes na atmosfera terrestre, nas águas oceânicas a nível de temperatura, por exemplo. Na questão da atmosfera não é só temperatura, é pressão, é regime dos ventos e por aí vai. Aqui nós temos a zona de convergência do Atlântico Sul. Estou mostrando essa imagem porque o objetivo aqui é o seguinte: mostrar a vocês o quantitativo de chuva que ocorreu no período de 24 de janeiro de 2024 a 29 de janeiro. Então, aqui, por exemplo, nessa faixa rosa, de 150 a 200 milímetros. Na rosinha mais clara, de 200 a 300 milímetros. Na cinza, acima de 300 milímetros. No cinza escuro, acima de 400 milímetros. Então, você percebe que essa parte na cor vinho, de 100 a 150, na cor vermelha, de 80 a 100 milímetros. Você repare um corredor de umidade que se formou na segunda quinzena de janeiro e que foi responsável pela ocorrência de uma grande quantidade, um grande volume de chuvas no centro-norte de Minas, em boa parte do território baiano, no Espírito Santo, em boa parte do Piauí, no sul do Maranhão, em boa parte de Tocantins, no centro-norte de Goiás, no sul do Pará, norte do Mato Grosso. Esse corredor de umidade, que foi formado pela zona de convergência do Atlântico Sul, foi responsável por um grande volume de chuva que, no intervalo de 5, 6 dias, ultrapassou a média do índice pluviométrico para o mês de janeiro nos estados que eu mencionei ainda agora. Lembrando que a zona de convergência do Atlântico Sul, que se formou nesse período de 24 de janeiro a 29 de janeiro, foi apenas uma, porque nós tivemos outra zona de convergência do Atlântico Sul que se formou na primeira quinzena de janeiro. Então, se você pegar o acumulado de chuvas, eu vou mostrar isso a vocês no mês de janeiro, e eu chamo a atenção, inclusive, para a questão do interior do Nordeste, está muito acima daquilo que poderia ser previsto, por exemplo, para a época de El Niño. E, ao mesmo tempo, você vai perceber o seguinte, que em boa parte do sul do Brasil, esse acumulado de chuvas, ele ficou ou na média ou bem abaixo da média para anos de El Niño, porque quando o El Niño se manifesta, dentro daquilo que se ensina convencionalmente sobre o fenômeno, você tem um grande volume de chuva acumulado aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, e esse grande volume ocorreu de fato na primavera, mas o verão, lá no sul do Brasil, ele não está sendo tão chuvoso. Por exemplo, o volume de chuva não está sendo tão alto como aquele que estava sendo previsto para o ano de 2024, para o verão 2023/2024, em função da presença de um El Niño forte, assim como o volume de chuva em vários municípios do sertão nordestino estão acima daquilo que seria razoável ou comum em épocas de El Niño muito forte. A mesma coisa está acontecendo aqui na Amazônia Oriental, onde as chuvas estão acima do padrão médio para épocas de El Niño, sobretudo El Niño forte. Aqui nós temos a anomalia de precipitação mensal prevista para fevereiro. Então, quando a gente fala aqui em anomalia, essa parte azul mais escura, vai
Conforme o azul vai ficando mais escuro, aqui você tem de 100 a 150, 150 a 200, 200 a 250, 250 a 300, quanto mais escuro. Olha o que eu chamo a atenção de vocês, aqui é a anomalia positiva, ou seja, acima da média, o quantitativo acima da média, no estado da Bahia, no Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, sobretudo o norte, né, o norte de Minas e a parte oriental de Minas Gerais. Você repare a Bahia, o Espírito Santo, o Maranhão, áreas do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e assim como outras áreas com chuvas, anomalias positivas, chuvas acima da média, que estão sendo previstas pelo Climatempo e também por outros institutos de meteorologia. Agora, um detalhe para o mês de fevereiro: as previsões indicam chuvas abaixo da média em boa parte da Amazônia, que é um contraponto, porque é o mês de fevereiro, você tem um aumento, né, do índice de chuvas também na Amazônia, mas, de acordo com a previsão feita pelo Climatempo, nós teremos um quantitativo de chuva inferior na Amazônia, principalmente, né, no Amapá, no Pará, no Amazonas e em Roraima. Aqui nós temos a anomalia de temperatura, tá? Quanto mais avermelhado, maior a temperatura. Então, quanto mais avermelhado, maior é a anomalia positiva. O azul é a anomalia negativa. Então, você pode perceber que em boa parte do território brasileiro, as temperaturas médias, de acordo com aquilo que está sendo previsto pelos meteorologistas do Climatempo, nós teremos anomalia positiva, ou seja, temperaturas médias mais elevadas, em alguns pontos até ultrapassando a 3 graus, como aqui em Roraima, como aqui no norte do Pará, em parte do Amazonas e por aí vai. Agora eu chamo a atenção de vocês que aqui na nossa região sudeste, em boa parte da região, nós teremos ponto de neutralidade e temperatura anomalia positiva muito pequena, entre 0,25 a 1 grau, que a gente pode considerar uma anomalia muito pequena. Agora, isso quer dizer que essa anomalia, com pequena variação aqui na nossa região sudeste, estará relacionada ao fato do mês de fevereiro, de acordo com aquilo que está sendo previsto, né, registrar um volume de chuvas bastante significativo e vários dias com céu encoberto, que ajuda a reduzir a temperatura. Aqui nós temos, né, a previsão de chuvas janeiro de 2024 até, aqui na verdade faltou um número, né, 31 de janeiro de 2024 a 9 de fevereiro de 2024. Aqui é 31, faltou um aqui, 31. Então, uma previsão feita pelo Metsul, que é um outro instituto excelente, a rapaziada, o pessoal lá do Metsul também, ó, tiro o meu chapéu para vocês, vocês são 10, vocês são 1000. O índice de acerto de vocês é algo também formidável. Pessoal do Metsul, pessoal do IMET, pessoal do Climatempo, pessoal do CPTEC. Pô, o Brasil hoje tem muita fera trabalhando na previsão do tempo e tem que tirar o chapéu para vocês e bater palma, porque vocês são 10. Aqui nós temos o corredor de umidade, que novamente, né, a previsão para esse período é a formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, as ECAS, que a televisão chama de ZACA, né, de onde eles tiram o ar, não sei, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Olha o corredor de umidade e olha aqui a previsão de chuvas para essa região nesse intervalo de 10 dias. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, capital, previsão de 75 a 100 milímetros de chuva. Então isso pode ser quebrado, né? Hoje mesmo, daqui a pouco, nós teremos uma chuva forte, porque tem um núcleo de chuva forte se deslocando de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro, já vi na imagem de satélite. Então deve chegar daqui a pouquinho, de repente até antes do final da aula, já começa a roncar aí trovões, né? Mas repare que esse corredor de umidade, né,
vai mostrar que a concentração de chuvas vai estar aqui na Amazônia, então aqui já contrapõe um pouco aquilo que o clima-tempo está prevendo, né? E bastante chuva no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, boa parte de São Paulo. Agora, o que chama a atenção, aqui no sul do Brasil, Uruguai, norte da Argentina, muito pouca chuva. E aqui no Nordeste também, o interior do Nordeste, com muitos pontos com pouca chuva, e algumas áreas específicas lá do Ceará, Piauí, chuvas dentro ou abaixo do padrão médio, e no Maranhão, um índice pluviométrico que estará abaixo do padrão médio, mas porém, né, logicamente que isso é uma previsão, e as condições atmosféricas elas podem se modificar e você ter mais ou menos chuva de acordo com a dinâmica dos fatores atmosféricos que estão condicionados ao processo de formação das nuvens e, consequentemente, formação das chuvas. Aqui você tem, né, algo bastante curioso que ocorreu agora recentemente, semana passada. As pessoas aqui, eu moro no Rio de Janeiro, capital, né? Pô, o inverno mudou de data. O Rio de Janeiro, que é uma cidade tradicionalmente quente, com temperatura de 25, 26 graus, 27 graus de máximo, ela é uma temperatura típica de junho. Julho. Junho e julho, com o sol, a temperatura passa até dos 30. Mas aqui, ó, o azul, essa anomalia negativa, em alguns pontos variou de menos 5 graus aqui, ó, até menos 8 graus, essa parte azul mais escura. Então, temperaturas bem abaixo da média. Agora, o contraponto disso aí aconteceu na Patagônia, na Argentina. Nós tivemos localidades da Argentina, na região da Patagônia, com termômetros marcando 38, 39, 40 graus. Quando a gente fala da Patagônia, nós estamos falando, né, de uma região de alta latitude que se encontra próxima da Antártida e que mesmo no verão é muito difícil que os termômetros cheguem à casa dos 40 graus. Então você tem aqui, ó, repare, 10 graus, essa isoterma aqui mostra que a temperatura estava 10 graus acima da média para essa época do ano. Então a gente pode considerar, poxa, mas o clima está ficando louco, o clima na Terra enlouqueceu. Não, na verdade, o responsável por essas temperaturas terem ficado mais baixas em parte do centro-sul do Brasil foi a formação de um centro de baixa pressão atmosférica nos baixos níveis da atmosfera, médios níveis da atmosfera, e isso acabou contribuindo para que não só tivéssemos bastante chuva, dias com muitas nuvens, assim como, né, a circulação de um vento mais frio, né, que acabou fazendo com que a temperatura ficasse num padrão mais baixo do que normalmente seria normal para essa época do ano. Bastante curioso isso, né? Aqui nós temos a imagem de satélite do dia 31 de janeiro de 2024, hoje, né? Essa imagem foi coletada na parte da manhã, mostrando a vocês a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela está em processo de enfraquecimento, mas, de acordo com algumas previsões do tempo, ela deve se fortalecer nos próximos dias, mas as chuvas já não estarão tão concentradas na Bahia. A previsão de maior volume de chuva se dá para o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, boa parte de Minas Gerais, parte de Goiás, Tocantins e por aí vai. E o que chama a atenção nessa imagem de satélite é o vórtice ciclônico de altos níveis, que tem sido responsável pela melhoria das condições de tempo no interior do Nordeste e, com isso, a temperatura em elevação, com áreas, cidades do interior do Nordeste, com termômetros já alcançando a casa dos 40 graus. Então, o calor está de volta a vários municípios do sertão nordestino e a tendência é que esse vórtice ciclônico se feche nos próximos dias e possa ocorrer novamente condições favoráveis à formação de nuvens de chuva. Agora, nas extremidades do vórtice ciclônico, né, você pode ver nebulosidade. Então, ali você tem
a formação de nuvens de crescimento vertical, que são as cúmulos-nimbos, que provocam chuvas nas extremidades do vórtice ciclônico. Então, na medida que esse vórtice vá se fechando, nós teremos nos próximos dias condições para a formação de chuvas também em municípios do interior do Nordeste. Repare aqui na Amazônia Ocidental, muita nebulosidade, né? Muita chuva. Aqui nós temos precipitação acumulada no mês de janeiro. Olha o que eu chamo a atenção do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Mês de janeiro, 30 dias, tá? Porque hoje é dia 31, vai do dia 1º de janeiro até o dia 30, né? Então, olha o acumulado. Minas Gerais, centro-sul da Bahia, Tocantins, norte do Mato Grosso, sul do Pará, sul do Amazonas. Nós tivemos acumulados, desse azul mais escurinho aqui, de 200 até 400 milímetros de chuva, de 400 a 500. Quer dizer, um volume de chuva bastante expressivo. Então, boa parte da Bahia acabou registrando chuvas bastante expressivas. E aqui, olha, no sul do Piauí, boa parte do Maranhão, nós também tivemos muita chuva. Agora, o detalhe é que em algumas áreas do interior do Nordeste, as chuvas ficaram bem abaixo daquilo que se espera, porque a quadra chuvosa lá no Nordeste setentrional começa em janeiro, vai até abril, e nós tivemos chuvas abaixo daquilo que era esperado, e é consequência do fenômeno do El Niño. Aqui nós temos, para mostrar a vocês essa sequência de imagens de satélite, 24 de janeiro, aqui você pode perceber essa mancha branca, a zona de convergência do Atlântico Sul, repare, muita nebulosidade, Minas Gerais, Bahia, interior aqui, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, chegando no sul do Ceará, sul do Piauí, sul do Maranhão, Tocantins, sul do Pará, que é muita nebulosidade, a zona de convergência do Atlântico Sul. 25 de janeiro, repare que a ZCAS continua muito ativa, levando chuva também lá para o interior do Nordeste. Aqui. O Nordeste setentrional é que acabou registrando pouca chuva. Aqui nós temos a imagem do dia 26, repare que a zona de convergência do Atlântico Sul ainda muito ativa, repare aqui o interior do Nordeste, excetuando-se o extremo norte da região com muita nebulosidade. Repare aqui o corredor de umidade responsável por chuvas aqui 27 de janeiro, mantendo as condições atmosféricas para a formação de muita chuva, inclusive aqui já no Maranhão também, em alguns pontos do interior do Nordeste. Aqui nós temos no dia 28, repare que a ZCAS já está em processo de enfraquecimento, mas ainda sendo responsável pela formação de núcleos de chuva forte. Aqui nós tivemos a formação de um vórtice ciclônico aqui no sul do Brasil, Você repara aqui pela curvatura que se faz esse sistema de circulação do ar atmosférico, Então esse vórtice ciclônico, ele acabou sendo responsável pela formação de nuvens de chuva que ocorreram em caráter local nos estados lá do sul do Brasil e também em parte de São Paulo. Aqui no dia 29, repare que a zona de convergência do Atlântico Sul já está bem mais enfraquecida, o vórtice ciclônico ainda está aqui. Agora o que chama a atenção aqui é o VECAM, o vórtice ciclônico de baixos níveis, que se formou e começou a melhorar as condições de tempo. Então essa imagem mostra a vocês o que? A queda da nebulosidade nessa parte do Nordeste Oriental. Bastante interessante. Então quando você vê essas imagens de satélite ilustradas, e você analisa os centros de baixa pressão, o Bzinho aqui vermelho, o de alta pressão de repente não dá para ver porque está azul, e como a letrinha é muito pequena, então você consegue, de certa forma, tendo algum entendimento em clima, entender o que está acontecendo em determinadas áreas do território brasileiro. Aqui nós temos a previsão de anomalias, mês de fevereiro,
aqui a precipitação, né? Repare, anomalia positiva é o que está aqui azul. Então você vai ter anomalia positiva em áreas do interior do Nordeste, aqui ó, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte do Ceará, boa parte da Bahia, boa parte aqui da região Sudeste, Rio de Janeiro com anomalia positiva oscilando de 75 a 150 milímetros acima da média, enfim. E você tem aqui a anomalia negativa do amarelo, né, para a tonalidade vermelha em vários pontos do território brasileiro, inclusive aqui no sul, com quantitativo de chuva previsto abaixo daquilo que se tem na média para o mês de fevereiro. E aqui você tem a anomalia da temperatura prevista para o mês de fevereiro. Então, quanto mais vermelho, mais positiva é a anomalia, né? E você pode ver que em boa parte do território brasileiro nós teremos temperaturas acima da média. E poucas serão as áreas do território brasileiro, como aqui de Santa Catarina, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que terão anomalias negativas de temperatura, né? Inclusive, né, aqui na capital fluminense, essa anomalia vai estar dentro da normalidade, né? De 0 a 0,2 a gente nem conta como uma anomalia de significado, né? É uma anomalia insignificante. Então, moçada, mostrar esses mapas a vocês, mostrar essas imagens de satélite, falar sobre o enfraquecimento do El Niño, o surgimento da Laninha, vem contemplar várias aulas que foram gravadas no ano de 2023 sobre o fenômeno do El Niño, e agora, como ele está chegando ao fim, falar sobre o fim do fenômeno, o porquê do fim do fenômeno, e também analisar algumas características do clima no mês de janeiro, características previstas no mês de fevereiro, para que vocês tenham um pouquinho de entendimento sobre esse determinado assunto. Lembrando que o El Niño caiu em várias questões de concurso de vestibular, caiu em concursos militares, caiu no colégio naval, caiu na especial, enfim. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Fortaleça o canal, dê aquele like, se inscreva no canal, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não está sendo fácil para mim gravar essas aulas, gravar esses vídeos, em função do grave estado de saúde da minha mulher. Vocês não têm ideia, ela é portadora de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa, e o estado dela está muito grave. Mas eu tenho que seguir a vida. Ela está aqui na outra parte do meu apartamento, assistida por enfermeiras, e eu estou aqui gravando a aula. Então, e faço com o maior carinho, com o maior prazer, porque eu me propus a criar um canal para dar a vocês que estão se preparando para concursos condições para terem um melhor desempenho na geografia. Então, se eu cometi alguma falha, eu peço desculpa, mas também eu tenho que agradecer os elogios de muitos seguidores do canal que estão parabenizando pelo conteúdo, pelas aulas, e isso me fortalece e me faz seguir em frente. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!